A gente vai encerrar a nossa série de mensagens hoje, na série que tem falado conosco de uma forma muito simples, e muito direta, sobre essa questão de como Deus vê de forma tão diferente de como o homem vê. E assim Ele vai escolhendo pessoas improváveis, para estar na sua presença, para compor esse povo de Deus tão heterogêneo, tão plural, tão maravilhoso, tão singular. A igreja é um milagre do Senhor. A igreja é um dos poucos lugares onde pessoas completamente diferentes, sobre diversos aspectos, são vistas por Deus iguais. Então aqui não tem ninguém melhor ou pior do que ninguém, não tem ninguém mais inteligente, mais ungido, mais isso ou mais aquilo. Para Deus não tem mais ou menos. Para Deus existe o seu povo. Isso é lindo, isso é um milagre. A igreja continuar assim, porque a gente dá trabalho, e não é pouco. Damos trabalho demais. Vamos ter um exemplo hoje aqui pelo texto. Louvemos ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Meus irmãos, o nosso texto de hoje, Amós capítulo 8, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Eu separei o texto da NVI, mas eu prefiro que você leia na sua Bíblia, se você tiver, tá? Mas se quiser também acompanhar o texto da NVI, a gente vai passear por ele durante o sermão. Então, e deixa aberto aí, tá? No capítulo 8, fecha não. O texto vai falar hoje, meus irmãos, de justiça e de juízo de Deus. Pois é, algo que muitos cristãos, infelizmente, parecem ignorar ao longo da caminhada. Mensagem necessária para nós, assim como foi no passado, é uma mensagem necessária hoje, nesse mundo que a gente vive, que facilita a nossa vida ou a nossa morte, quando nós buscamos nos alimentar de comidas que não saciam a nossa alma, porque elas não preenchem o vazio espiritual. Comidas que não saciam a nossa alma não preenchem vazios espirituais, presentes e muito presentes naqueles que escolhem se afastar de Deus, ou nunca conhecer a Deus. Há um vazio impreenchível por qualquer outro tipo de alimento que não venha do Senhor e da sua santa palavra, conforme nós vamos ver no texto desta manhã. Então, Amós capítulo 8, versículo 11, versículo 12, 13 e 14, diz assim a santa palavra do Senhor. Ouça com atenção e com reverência, por gentileza. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, ó Dan, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão, para nunca mais se levantar. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra que nós lemos, porque assim tu nos permites, ó Deus. Muito obrigado pela graça, pela alegria, pelo privilégio de poder ler e ouvir a tua palavra abertamente ainda, Senhor. Tu que és Deus de graça, Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, Senhor da palavra, Senhor do teu povo, nosso Pai, não precisa de nós, mas nos escolhestes a si mesmo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos, ó Deus, com dependência do teu Espírito, Senhor, de ti, a tua palavra fale conosco de forma simples, que seja compreensível para o teu povo. Nos ajuda, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, para que sementes germinem em solo fértil nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós temos o privilégio de ter uma despensa cheia de alimentos, nós podemos nos dar ao luxo de escolher o que nós vamos comer. Abrimos a geladeira e pensamos, o que eu vou comer hoje, o que vai ser o almoço, a despensa está cheia. Mas quem não vive essa realidade, quem vive sob escassez, come o que dá.
como que é possível. Talvez até alguns de nós aqui tenham vivido isso em algum tempo da vida, na infância, quem sabe. Nesse sentido de comer o que se tem, não exatamente o que se quer, mas o que é possível, o sábio Salomão escreveu o seguinte, eu separei esse texto. Provérbios 27, capítulo 7, ele diz assim: quem está satisfeito, despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Eu destaquei o texto na Almeida, revista atualizada, que fala assim, ó: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Nesse provérbio aqui, Salomão, ele não estava falando de alimento físico, mas de alimento espiritual. O foco do sábio não era comida que enche a nossa pança, não. Ele estava falando da comida que alimenta a nossa alma. Por isso eu separei o texto da Almeida, porque fala a palavra alma, né? A alma farta, ela desperta, ela despreza, ela pisa o favo de mel. Ou seja, um bom alimento espiritual, quando ela está satisfeita dos manjares do mundo, ela dispensa o favo de mel. É o homem, né? Quando ele tem o seu apetite pecaminoso saciado, ele despreza o que é melhor para o seu espírito. Mas, quando a alma passa fome de verdade, até o amargo da palavra ou da disciplina de Deus tem um sabor agradável. O amargo se torna doce para uma alma que está faminta. E aí eu recorro a essas palavras aqui do sábio Salomão, fazendo uma conexão ilustrativa com o texto de Amós, texto que vai nos conduzir à nossa reflexão esta manhã. Amós capítulo 8, versículos 11 ao 14, também fala de alimento espiritual, um alimento que deve nutrir a nossa alma. Ele vem com uma palavra profética dirigida a Israel, reino do norte, uma palavra que é amarga, mas é uma palavra necessária. Necessária para pessoas que se auto-intitulavam o povo de Deus, o povo escolhido, porém buscavam alimentos espirituais à mesa de falsos deuses. Isso acontece muito. Deuses pagãos estavam no oculto da adoração daquele povo que se auto-intitulava o povo de Deus e se orgulhava disso. Amós, ele era de Judá, que era o reino do sul, mas ele é chamado especialmente para proclamar o juízo de Deus ao reino do norte, Israel, que no futuro acabaria praticamente dizimada pelo império assírio, e ele vem profetizando isso. Mas a gente olha para o texto e pode dizer que essas palavras do profeta valem para todos que julgam ter Deus como Senhor, todavia ignoram o primeiro e o segundo mandamentos, os quais proíbem expressamente, respectivamente, adoração a outros deuses e qualquer tipo de idolatria. Idolatria essa que você pode incluir aí o dinheiro. Amós, ele era improvável. Ele não era de uma linhagem de profetas. Ele não era da corte como Isaías, por exemplo. Ele não era um povo entre os cortesãos, não era da corte. Ele não era um sacerdote como Jeremias. Ele era um simples pastor. Ele cuidava de rebanhos não muito grandes. Ele cuidava de coisas da terra. Ele era um pequeno produtor. Mesmo assim, ele foi chamado para deixar os seus afazeres para assumir a honra do ministério profético, de ser a voz de Deus diante de um povo. Então, só pela condição de Amós por si só, ele já se enquadra aqui no contexto dos improváveis do Senhor, improváveis que Deus usa para a sua obra. Sobre a época, ele teve o seu ministério na época de 2 reis, Uzias, no reino do sul, em Judá, e Jeroboão. Quem está lendo a Bíblia, no base bíblica, nós passamos por Jeroboão, lá em 1º e 2º reis, 1º e 2º crônicas. Vocês viram a peça que era Jeroboão, né? Quem lembra,
Quem leu com atenção, pois é, ele profetizou nessa época. Vantagem de que está no base bíblica, que aí eu não pareço falar hebraico, porque no Antigo Testamento era hebraico, né? Começa a fazer as conexões, né? Jeroboão era o cara que reinava no norte quando Amós foi chamado. Mas naquele período, tanto o reino do sul quanto o reino do norte desfrutavam de riquezas. Era um período de prosperidade econômica, militar, política, ali no chamado povo de Deus. Todavia, a mesma prosperidade não se refletia no aspecto espiritual. Israel vivia um período de idolatria, de vida regada à imoralidade, opressão dos pobres e corrupção dos ricos. Não estou falando, não é de hoje não, gente, é porque parece, né? Qualquer semelhança aí com a nossa época não é mera coincidência, não, é reflexo da humanidade pecaminosa que nós vivemos mesmo. Então, quando nós olhamos mais atentamente aqui para o capítulo 8, por isso que eu disse para você deixar sua Bíblia aberta, de Amós, o texto começa, em Amós, versículo 1, em diante, com uma visão intrigante do profeta, de um cesto de frutas maduras. Olha o que diz o texto, Amós 8, 1 e 2, acompanha na tua Bíblia. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras, frutas de verão. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Vamos explicar? A visão do cesto de frutas, meus irmãos, embora não pareça estranho, tem relação com o juízo do Senhor sobre Israel. A conexão aqui está no fato de que frutas maduras fora do pé, fora da árvore, qual é o próximo estágio delas? Apodrecer. E rapidamente. Logo elas vão perder a serventia. Esse era a figura aí. Essa metáfora está apontando para o futuro sombrio de Israel, afastada do Senhor, conforme o texto vai indicar a seguir. Olha na tua Bíblia, versículo 3 em diante. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas? Olha como é que era. E comprando o pobre com prata e o necessitado com um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Então veja o versículo 3, fala naquele dia, né? E é importante a gente frisar isso. Naquele dia, as canções do templo se tornarão lamentos. Vemos aqui uma alusão ao dia do Senhor, aquele dia, o dia do Senhor. Que dia, pastor? O dia que o Senhor julgará definitivamente ímpios e fiéis. Neste dia decretado pelo Senhor, fiéis triunfarão, aleluia, fiéis triunfarão, infiéis serão condenados. O profeta está alertando para a maneira equivocada de viver de uma parcela privilegiada de Israel, adoradores de fachada, mas que em oculto eles adoravam no coração falsos deuses. Eles iam para os templos, sim, faziam os rituais, mas o que Deus diz? As canções do templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio, né? Diz o texto. Amós revela que Israel, ela estava orgulhosa de si. Os ricos, prósperos comerciantes, eles eram desonestos com Deus e eram desonestos com os pobres.
Ou são vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra? Alerta o profeta aí no versículo 4. Diante da infidelidade deles, daquele povo, meus irmãos, o Senhor anuncia o seu juízo contra aqueles que se orgulhavam de integrar o povo de Deus, sim, o povo de Israel, mas eles não obedeciam aos mandamentos do Senhor. A partir do versículo 9, deixa a tua Bíblia aberta, o profeta vai passar a enumerar agora as consequências do julgamento. Primeiro, haveria trevas, um prenúncio do futuro para o povo infiel no dia do juízo. Olha o versículo 9 que diz: naquele dia, declara o Senhor o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Era um período de trevas, era o prenúncio daquele povo infiel. Em seguida, versículo 10, parte do juízo de Deus, haveria lamento, um lamento como de luto por um filho, pela perda de um filho único, diz o texto. Olha o que diz o versículo 10: transformarei as suas festas em velório, e todos os seus cânticos em lamentação. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. E aí, uma terceira consequência do juízo do Senhor é a fome, mas não uma fome qualquer. E é sobre esse estado de escassez aqui, de alimento, que trata o texto que nós vamos percorrer hoje. O improvável Amós, vai tratar de uma consequência inevitável àqueles que trocam a bênção de sentar-se à mesa do Senhor para buscar alimento à mesa do mundo, para buscar alimento fora da presença do Senhor, para buscar alimento de falsos deuses. O texto afirma repetidas vezes algo que muitos de nós, meus irmãos, parece esquecer: haverá o dia do Senhor. Como estaremos nesse dia, meus irmãos? É isso que o texto vai nos obrigar a refletir nesta manhã. Nós vamos aprender com Israel o que não fazer para evitar as consequências graves do dia do Senhor. À luz dessa palavra, meus irmãos, fartura, fome e juízo para um povo improvável será o tema central aí da nossa jornada hoje. E a nossa caminhada nos levará a 4 pontos de reflexão, tá? Nesse tema, fartura, fome e juízo para um povo improvável. A gente vai ver e vai reforçar o que o texto já diz: o dia do juízo chegará. Parte A do versículo 11: no juízo haverá fome e sede da palavra. Será que vai dar tempo da gente se alimentar nesse dia? Vamos ver no versículo 11 isso. A busca será inútil para os infiéis. Versículo 12. E no juízo, na verdade 12 e 14, está errado isso aí, tá? No juízo, fortes serão fracos. Versículo 13. Meus irmãos, como nós já vimos, o tempo era dos reis em Israel, período próspero para o chamado povo de Deus, pelo menos auto-intitulado assim, do ponto de vista humano, Mas, aos olhos de Deus, o povo estava perdido, o povo estava cego, levava uma vida de suposta estabilidade financeira, econômica, política, militar, todavia estava distante do Senhor. Nós já sabemos que Deus não vê como o homem vê. Para o homem estava tudo bem, mas Deus não vê como o homem vê. Amós é levantado pelo Senhor para alertar esse povo, indiferente aos mandamentos do Senhor, infiel, e o alerta começa de uma forma muito contundente, para aquele povo que vivia como se não houvesse amanhã, como diz o poeta, Ou seja, não pensava nas consequências de seus atos, e o alerta é contundente, meus irmãos: o dia do Senhor chegará. Olha o que diz a parte A do versículo 11: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano.
O tom é de alerta, porque o texto diz isso, né? O texto aponta para isso, muito claramente. Por decreto de Deus, o soberano, um tempo de juízo chegaria para Israel. Para o povo distante de Deus, não seriam dias bons. Não seriam dias bons. Nós já vimos nos versículos que antecederam aqui o nosso texto, né? Que haverá juízo do Senhor e consequências graves, né? Haverá trevas, haverá lamento, e agora nós vamos ver que haverá fome e haverá sede sobre um povo que anda perdido em si mesmo, um povo saciado por idolatria, por imoralidade, um povo acomodado na sua aparente prosperidade material, mas que despreza a honestidade, oprime os mais necessitados, só tem olhos para os próprios interesses. A gente vai ver ainda essa realidade com mais detalhes mais adiante. O alerta para esse povo, meus irmãos, é muito claro, é muito enfático. Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano. O profeta anuncia um basta de Deus. Ei, basta. O Senhor não tolerará tamanha indiferença de um povo que se orgulha de ser chamado pelo seu nome. Meus irmãos, aqui nós temos o primeiro exemplo de como não proceder à luz das atitudes de Israel. A gente não pode viver, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, como se o dia do Senhor não estivesse próximo, ou como se esse dia não pudesse ser hoje. Às vezes a gente leva a nossa vida como assim, Jesus vai voltar um dia, quem sabe, talvez daqui a um mês, daqui a um ano, pode ser hoje, pode ser agora. Mas a gente leva a vida como se a gente pudesse dominar o amanhã, como se nos pertencesse. Levamos a vida muitas vezes indiferente ao quão distante nós podemos estar de Deus. E aí, meus irmãos, existe um exame ou um autoexame. Natanael até falou isso enquanto orava aqui, porque hoje é um dia de Santa Ceia, né? Existe um exame ou um autoexame bem simples que a gente pode fazer para avaliar em que ponto nós estamos na nossa caminhada cristã. Sabe qual é? Assim, quanto mais próximos das coisas do mundo e da nossa carne, lê-se, de buscar satisfazer as nossas vontades, quanto mais próximos estamos dessas coisas, mais distantes nós estamos da vontade do Senhor para a nossa vida. É simples assim. E aí vale nós fazermos esse autoexame diariamente. De que eu estou mais perto? Das coisas do mundo? Dos meus desejos? Ou de buscar saber a vontade do Senhor para a minha vida? Aí a gente faz o autoexame e não há como mentir para nós mesmos, tampouco mentir para Deus. No mesmo versículo, o profeta complementa aqui o seu alerta, acrescentando o que aconteceria neste dia iminente do Senhor. No juízo, meus irmãos, haverá fome e sede da palavra. Olha o texto, versículo completo. Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. As palavras proféticas de Amós aqui indicam que viriam dias em que Israel clamaria pela palavra profética de socorro, de esperança, mas a resposta do Senhor seria, sabe qual? Silêncio. Ele já havia alertado. Amós capítulo 8, versículo 3, olha para a tua Bíblia. Naquele dia declara o Senhor o soberano, as canções do templo se tornarão lamentos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. A fome e a sede, meus queridos, que atingiriam Israel mortalmente, não seriam de comida, porque isso eles tinham bastante, eles eram ricos,
possuíam comida e bebida em abundância. Não seria essa fome, nem essa sede que mataria mortalmente, espiritualmente aquele povo. Seria fome e sede espiritual da palavra de Deus. A mesma palavra que Israel havia desprezado e rejeitado. Comentando esse texto, Lutero escreve assim, ó, eu separei para você. Olha só, quando a palavra de Deus é tirada, o que permanece, senão a mais terrível escuridão da razão humana, é quando a gente acha que a gente sabe mais do que Deus, né? A palavra está dizendo para eu fazer uma coisa, mas não, eu acho que não, está errado, vou fazer outra coisa, porque é mais coerente. Quando essa palavra é tirada, sobra a razão humana. O que tem na razão humana, além da palavra de Deus, livre da palavra de Deus? Trevas. Trevas. Não há luz, complementa Lutero, exceto por meio da fé na palavra. A palavra é lâmpada para os nossos pés, né? Diz o Salmo 119, 105. Sem ela, meus irmãos, nós estamos fadados a caminhar na escuridão. Sem a palavra do Senhor, nós estamos fadados a caminhar arriscando os nossos passos na incerteza, porque eu não estou vendo para onde eu estou indo. Na obscuridade do nosso orgulho, sabe? Da nossa arrogância, da nossa suposta autossuficiência enganosa. É assim que nós caminhamos sem a palavra do Senhor. Israel confiava na sua prosperidade, na sua riqueza, mas ela estava corrupta, cruel com os menos favorecidos. As pessoas não se importavam em ser submissas à palavra, por quê? Porque eles estavam saciados pela riqueza, estavam saciados pelo luxo, estavam saciados pelo conforto, estavam saciados pelo que o mundo oferece. E a alma farta pisa o favo de mel. Escreveu Salomão, né? Está escrito também, em resposta ao diabo no deserto, palavras do Senhor Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4. Cristo, meus irmãos, o próprio Verbo encarnado, mais tarde diria para os seus discípulos assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Aleluia. Para nós, meus irmãos, vale entender, olhando para o texto, que não vale nada a gente estar diante de uma mesa farta dos manjares do mundo. Não vale nada para a nossa alma isso. A nossa natureza pecaminosa nos oferece banquetes todos os dias, fácil, todos os dias, mas só que essa comida nunca vai matar a fome e a sede que a alma humana sente de Deus. Dinheiro pode nos levar a restaurantes chiques, comer as delícias que nós desejamos. Calma, não é pecado você fazer isso quando nós podemos, quando a gente pode fazer, desde que honestamente, claro. Mas, de que adianta ter esse privilégio se nós não estamos alimentados do pão da vida? Nada, não vale nada. Ao contrário do que fez Israel, meus irmãos, no tempo de Jeroboão, um povo que estava à beira do abismo do juízo de Deus, nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor nos tem dado em abundância. Todos os dias, não apenas aos domingos, em dias de culto. O Senhor tem nos convidado a sentar à mesa com Ele, meus irmãos, para aprender mais da sua palavra, para aprender a nos deleitarmos no Evangelho que Ele nos revelou em Cristo Jesus. Há uma mesa posta aqui, para aqueles que creem e para aqueles que precisam de alimento para a alma. Você crê?
A mesa está posta aqui. Não é uma mesa física. É uma mesa de abundância, de graça. É uma mesa espiritual. A mensagem de Amós, meus irmãos, era de julgamento, era de punição para Israel, com pouca possibilidade de alívio. Sob o reinado de Jeroboão, como já falamos, tudo parecia estar em ordem externamente, mas Deus não vê como o homem vê. O alerta do profeta se fundamenta aqui numa firme convicção de que Jeová é Deus de justiça. E essa justiça do Senhor, ela está em conflito com a injustiça dos homens, ou com a suposta justiça do homem. Israel vivia sim um período de riqueza comercial. Samaria era a capital do momento, que era a capital do Reino do Norte, né? Tinha muitos palácios em Samaria, que pertenciam não apenas ao rei, mas pertencia também a comerciantes ricos. Amós capítulo 3, versículo 10 diz assim: eles não sabem como agir direito, declara o Senhor, eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Havia palácios em Samaria, gente, fruto do roubo. Amós capítulo 6, versículos 4 e versículos 6 e 7 diz assim: vocês se deitam em camas de marfim. Já pensou? Cama de marfim, não precisa nem de colchão. Se espreguiçam em seus sofás, diz o texto. Amós 6,4. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Versículo 6. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José, apontando para aqueles que estavam necessitados. Por isso vocês, aí vem o juízo, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Olha, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio, ou seja, se beneficiando dos mais necessitados. Para os ricos, meus irmãos, piedade não era uma palavra usual naquela época. Pobre não tinha vez. Adoração a deuses pagãos, embora menos evidente do que em outras épocas, outros reis, a coisa foi pior ainda. O que havia aqui na época de Jeroboão se revelava numa falsa adoração, que os israelitas diziam fazer a Deus, né? Os templos haviam canções que se tornariam em lamentos, então havia rituais, externamente os rituais eram feitos, mas não havia verdadeira adoração. Meus irmãos, tenham muito cuidado com isso. O louvor pode estar maravilhoso, pode estar lindo, a igreja pode ser luxuosa, pode ter várias pessoas chiques cantando lindamente, mas pode não haver adoração nenhuma. A gente tem, primeiro porque a adoração começa dentro de mim, você tem que começar assim, antes de avaliar se tem banda, se não tem, se tem isso, tem aquilo, se está cantando mal, meio para como é que eu estou adorando, começa por aí, é o melhor caminho, para começar, antes de julgar o que está do lado de fora, começa a julgar por dentro, né? Porque o que faz o louvor da igreja é um coletivo, que começa em mim, não é? Havia tudo aquilo lá, externamente, mas não havia verdadeira adoração. Nesse cenário aqui, meus irmãos, o alerta de Amós, ele é duro, mas ele é revelador, porque diz que no dia do Senhor, a busca será inútil para os infiéis. Olha o que dizem os versículos 12 e 14. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria, os que dizem, juro pelo nome de seu Deus, Odã, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Em sua procura aqui, meus irmãos, por água e comida, o povo buscaria de um extremo ao outro, né, de Israel, de um mar a outro, como diz o texto, uma expressão que distingue aqui o leste e o oeste, desde o Mediterrâneo ao oeste, ao Mar Morto ao leste. Essa era a geografia ali que o profeta provavelmente estava se referindo. Porém, alimento e água
não seriam achados. Então ele usa uma forma figurada, usa a geografia da terra ali para demonstrar o quão distante eles estavam da palavra de Deus. Eles procurariam, mas não encontrariam, mesmo percorrendo de um extremo ao outro. Seria uma busca inútil para os infiéis, incapazes de se arrepender, incapazes de se voltar ao Senhor com humildade de coração. Era a realidade daquele povo. Meus irmãos, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano. Essas palavras continuam ecoando para o povo de Deus ao longo dos tempos, meus irmãos. Para alguns, essas palavras aqui, elas não devem nos trazer medo, elas devem soar como palavras de vida. O dia do Senhor vem, o dia do Senhor está chegando. Aí você dá um glória a Deus, Jesus está voltando, aleluia, eu tenho esperança, eu sinto alegria no meu coração, sabe? Aqueles que buscam mudança, buscam arrependimento, buscam se quebrantar na presença do Senhor, é motivo de alegria o dia do Senhor. Para outros, trazem peso de condenação. Aqueles que vão insistir em seguir a sua vida, indiferentes à palavra, como se a profecia de Amós não fosse se cumprir em tempo determinado. Se cumpriu para aquele povo, se cumprirá para nós também. A mensagem do profeta, meus irmãos, segue agora com um alerta para aqueles que se julgam fortes demais, ou senhores do amanhã, como quem crê assim que terão todo o tempo do mundo para desfrutar dessa vida aqui terrena, ignorando a soberania de Deus. A palavra agora são para essas pessoas, porque no juízo, meus irmãos, fortes serão fracos. Olha o que diz o texto, versículo 13, para finalizar o texto. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqui, meus irmãos, um alerta direto para os jovens, tá? Jovens, atenção. Na fome e na sede da palavra de Deus, na fome e na sede da palavra de Deus, os jovens são os que mais sofrem. Por quê, pastor? Porque pessoas maduras, pessoas com mais experiências, mais experientes, podem olhar para trás, podem olhar para o passado, podem buscar na memória de tudo que viveu, de tudo que venceu, conforto, pode encontrar aprendizado, pode buscar na memória aquilo que nos dá esperança de coisas que Deus fez no passado, sabe? Então as pessoas com mais idade, com mais experiência, têm muito mais experiência com Deus, aleluia. Então, você está tratando do povo crente, né? Os jovens, eles não têm esse lastro de lembrança tão grande em que se agarrar na hora da fraqueza, na hora que tiver escassez da palavra do Senhor. Faltam experiências de vida suficientes para alimentar a fome da alma no dia mau. Então o alerta é para eles aqui. Mas o exemplo do jovem aqui, a ilustração, pode ser também entendida como uma metáfora que cabe para todos aqueles que acham que possuem, como jovem, né? Acha que possui todo o tempo do mundo para corrigir as suas vidas. Para todos que vivem displicentemente os seus dias, remindo mal o seu tempo, como nos alerta lá, desperta Israel, Efésios capítulo 5, desperta, ó tu que dormes, remindo mal o seu tempo, está dormindo, como se o amanhã não lhes coubesse consequências, ou como se pudesse dominar o amanhã. Então essa mensagem também é para essas pessoas. Meus irmãos, o exemplo a não seguir aqui é o exemplo da prioridade equivocada de Israel. Para aquele povo infiel, a prioridade não era se apegar à palavra de Deus, não era se arrepender, não era o conserto, não era se voltar para o Senhor, mas eram as próprias concupiscências, eram os próprios prazeres. E muitos de nós, meus irmãos, infelizmente, levamos a vida desprezando oportunidades de se alimentar da palavra de Deus, como se houvesse tempo, todo o tempo do mundo, para a gente fazer isso.
Na próxima leitura de um ano eu vou participar. Será que a gente vai chegar lá? Deixamos para depois o serviço que nós poderíamos fazer hoje na igreja, mas não estamos fazendo. Deixamos para depois o estudo que nós poderíamos estar fazendo agora, mas não estamos. Deixamos para depois o chamado que o Senhor insistentemente tem falado com o meu coração, mas nós não estamos exercendo, deixando para amanhã. Quem sabe? Meus irmãos, definitivamente, para muitos de nós que nos dizemos crentes, a palavra e a igreja não são prioridades. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: de que tem se alimentado a nossa alma? O que a nossa alma tem sede? Meus irmãos, saibamos que no dia do Senhor, não é o Messias que virá, é o juiz. Muitos que buscam saciar a alma longe do Senhor, não terão mais tempo para consertar o equívoco. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. No juízo, quem pensa estar forte em si mesmo, se descobrirão fracos e vazios de Deus, e não haverá mais tempo. De quais alimentos nós temos alimentado a nossa alma enquanto nós temos tempo, meus irmãos? De quais alimentos nós temos saciado a sede da nossa alma enquanto nós temos tempo? Porque se a nossa alma está farta, a gente tem que perguntar de quê? Porque a alma farta despreza o favo de mel. Mas a alma que tem sede, até o amargo é doce. Se você está com sede da palavra, há uma mesa posta nesse lugar. Aleluia. Meus irmãos, eu queria caminhar para concluir, provocando em nós reflexões que esse texto traz. E eu espero que essa palavra esteja sendo doce para as almas sedentas do Senhor. A profecia de Amós, meus irmãos, ela se aplica muito bem aos nossos dias. Ou como se aplica, né? A gente vive num tempo em que muitos preferem alimentar a carne e não o espírito, não é? Muitos frequentam igrejas em busca de alimento, mas a alma não consegue encontrar, porque a alma está saciada das concupiscências do mundo. Chegamos aqui tão cheios do mundo que não há espaço para a palavra. A alma farta, ela pisa o favo de mel. Aprendemos lá esse texto de Salomão. Às vezes nós estamos tão afastados de Deus, que a gente até tenta buscar o alimento na casa do Senhor, mas não conseguimos achar. A alma está saciada do alimento que o mundo e o pecado oferecem. E Amós vai dizer: correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. O tempo de buscar o Senhor, meus irmãos, não é amanhã, não é depois do almoço, é agora, é agora. Nós não podemos incluir essa busca de Deus como aquelas promessas que a gente faz para o fim do ano. No que a gente fala no fim do ano, aquela promessa, vou fazer isso, vou fazer aquilo no ano seguinte. Não dá. A nossa busca do Senhor, a gente não pode encarar como promessas que a gente vai adiar, vai empurrar com a barriga. O tempo de buscar o Senhor é agora. Eu recorro ao texto do profeta Isaías, só para a gente lembrar, Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, no dia do Senhor não haverá mais tempo.
Sim, meus irmãos, a palavra ainda está muito perto. Está presente, está disponível para aqueles que a buscam. Ouçam as palavras do Senhor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam. Quem? Os que nele crescem. João capítulo 7, 37 a 39. A voz que Jesus nos deixa aqui por meio das Escrituras, meus irmãos, continua gritando alto para quem pode ouvir. Para quem pode ouvir. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Lá no finalzinho das Escrituras, olha o que ele diz. Lá no último capítulo da Bíblia. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia. Se olharmos para o que aconteceu com Israel, meus irmãos, a história bíblica, o reino do norte, né? Nós podemos dizer claramente que aquelas pessoas não deram a mínima para o alerta de Amós. A gente sabe o que aconteceu com o reino do norte. Nesse caso, pastor, para quem interessa essa palavra? Porque Deus registrou essa história aqui em sua Bíblia, em sua palavra, nas Escrituras, na sua santa palavra. Para nós, meus irmãos, para nós. Nós somos um povo improvável. Completamente improvável, sendo agraciados pela misericórdia de um Deus que ainda tem nos dado a oportunidade de mudar as nossas atitudes. Nós somos esse povo. Aquele povo ignorou a palavra do profeta. E nós? Que essa palavra, meus irmãos, seja um bom alimento para as almas famintas esta manhã. Que seja. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4. Fácil de decorar esse versículo, essa passagem. Que Jesus, meus irmãos, pão da vida, seja o nosso alimento diário para a alma. Para a alma. Não façamos como aqueles que desprezaram esse pão. Sejamos aqueles que ouvem o chamado e se sentam à mesa com Ele. Aleluia. No dia do Senhor, meus irmãos, haverá fome na alma daqueles que desprezam estar na presença de Deus, o soberano. Sim, haverá fome e haverá sede, mas também haverá fartura de graça para as pessoas improváveis que Ele escolheu chamar de filhos, que nós somos. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos agradecer esse Deus gracioso e misericordioso que nos convida a sentar à mesa com Ele todos os dias, que nos dá a oportunidade para vivermos aquilo que Ele traçou para vivermos, que permite muitas vezes que tomemos decisões erradas para corrigir, para que possamos nos voltar para Ele, porque às vezes estamos tão distantes, não é, Senhor, de Ti, que não conseguimos alimentar. Entramos famintos na igreja e saímos famintos, porque nossa alma está farta de outros alimentos. Senhor, não seja assim a nossa vida, nós te pedimos, em nome de Jesus, que nós não ignoremos o alerta do profeta, o alerta da Tua palavra, que nós busquemos, ó Deus, saciar, Senhor, a nossa vida, a nossa alma da Tua palavra, aquilo que nos alimenta para a eternidade, aquilo que nos exorta, aquilo que nos leva a mudar o nosso comportamento, aquilo que não nos faz, Senhor, fingirmos que nós somos, mas sim sejamos os crentes que Tu nos chamou para ser, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos desesperadamente de Ti, porque a nossa carne ela é muito traiçoeira, Senhor. O mundo nos oferece manjares todos os dias,
E muitas vezes somos seduzidos, porque precisamos de alívio, e em vez de enfrentarmos as dificuldades, estando em paz contigo, buscamos alívios passageiros e entramos em guerra com a tua palavra. Senhor, nos ajuda a não cair nesse erro, nessa armadilha, Senhor. Que a tua palavra esta manhã não apenas, mas todos os dias da nossa vida, seja um bom alimento, seja lâmpada para os nossos pés, para que não caminhemos em caminhos obscuros, em trevas, Senhor, sem saber para onde iremos. Olhamos para a tua palavra e sabemos exatamente para onde iremos. Sabemos exatamente para onde nós iremos quando olhamos pela tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos leva para Cristo, ela nos leva para a salvação. Improváveis povo pecador que nós somos. Obrigado, meu Deus, pela tua santa palavra. Que teu povo não a despreze, que o teu povo não troque estar na mesa contigo, Senhor, para estar na mesa de falsos deuses, se alimentando dos manjares do mundo. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã. Obrigado por esta série que tu nos deste para pensarmos quão improváveis nós somos e quão gracioso tu és. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos, te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém.